Vocês sabiam que hoje de madrugada, amanhã, né? Amanhã de madrugada, que pode ser chamado de hoje, essa noite, vai ter a lua de sangue. Quem sabia disso? Você sabia? Ah, o filme? Não, não é filme não. Ah, você viu de um vídeo. É uma lua vermelha. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Hoje vai ter a lua vermelha. Você pode falar para o papai e para a mamãe, para eles colocarem o alarme 1h13 da manhã. E vai ser um horário assim, muito adequado para vocês estarem acordados. É verdade. Você não dorme, né? Ah, seu pai deve... Você também não dorme? Mas a gente precisa dormir, viu? É verdade. Olha só. Mas vocês sabiam que isso é alguma coisa maravilhosa que Deus nos permite contemplar? Uma lua vermelha. É lindo. É uma coisa maravilhosa. E sabe, isso é obra da graça de Deus. Porque Deus nos permite, presta atenção, deixa eu contar aqui a história. Porque Deus nos permite ver beleza nas coisas que Ele criou. É a graça dele, porque olha só o segredo. Ninguém merece ver isso, sabia? Ninguém merece. A beleza da criação. Ninguém merece. Porque isso é uma obra da graça de Deus e nós somos pecadores. É mesmo, né? Pecador merece o que, gente? O que o pecador merece? O que vocês acham? Castigo, correção, sim. Disciplina. Isso. É verdade, tudo isso aí. Os pecadores merecem o castigo, a punição e a disciplina. Mas Deus, Ele só dá castigo, punição e disciplina pra gente? Não. O que Ele faz com a gente? Mas Ele nos deu algo maravilhoso, além da lua de sangue. Ele nos deu a vida eterna. E quem é que merece a vida eterna aqui? Ninguém merece a vida eterna. Nem os crentes merecem a vida eterna. Sabe por quê? Porque é uma obra da graça. Eu quero ensinar para vocês aqui o que é graça. A gente é pecador porque Adão e Eva pecou. Exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele diz que porque Adão pecou, toda a humanidade, todos os homens e todas as mulheres caíram no pecado junto com Adão e com Eva. Aquela serpente do diabo, né? É verdade. O que é que você quer falar? Que coisa maravilhosa, não é? E é graça de Deus. E é graça de Deus. Você vai ver hoje à noite. Senão você depois vê no vídeo. Depois vocês olham lá. É bem vermelha. Oi. Se chover não dá pra ver. É verdade. Só a metade, não foi? E isso é a graça de Deus. Mas olha só. A gente não merece isso. Porque graça, presta bem atenção aqui, ó. Repitam comigo. Graça é o favor imerecido de Deus. Vamos ver de novo. Graça é o favor imerecido de Deus. Porque nós não merecemos. E Deus nos abençoa com a salvação. Presta atenção aqui, ó. Silêncio, silêncio, todo mundo, ó, fazendo silêncio. Deus nos abençoa com essa bênção enorme da salvação, que é mais bonita que a lua de sangue, é mais bonita do que qualquer coisa da criação. Deus nos abençoa com a sua graça. Isso é graça. A gente não merece, mas Deus nos abençoa, Deus nos salva, e isso é maravilhoso, não é? Não é maravilhoso? É ou não é?
Sim? É sim. Vamos fechar os olhos e vamos orar comigo. Fecha os olhinhos, todo mundo fecha os olhos, junta a mãozinha e vamos orar comigo. Papai do céu, nós te agradecemos pela bênção da salvação, que é obra da tua graça, o favor imerecido que o Senhor nos deu. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama e nos salva. Abençoa para que possamos ter um tempo agora de estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Devagar, vocês podem levantar e ir para a salinha. Podem. Tá bom, tá tudo. Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, e hoje nós vamos expor os versos 12 ao 21. Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 5. Versículos de 12 a 21. Acompanhe comigo a leitura, ouça com fé, é Deus que fala com a sua igreja, ouça o que Ele tem para nos dizer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, envia-nos o Teu Espírito Santo para que possamos ser iluminados nesse instante para compreendermos a Tua palavra.
Conduz, Senhor, agora a tua igreja para entender e viver segundo a tua revelação. Abençoa-nos nesse instante, mediante a tua graça, a tua palavra maravilhosa. Dá-nos fé para crer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há um certo anseio na mente, no coração do homem, com relação a finais felizes. Se você, por exemplo, acompanhar os últimos filmes que foram lançados pelas produtoras de filmes, você vai acompanhar e com certeza ver que há uma predominância de filmes de heróis. E há um certo padrão no estilo de filmes de heróis que mais ou menos diz respeito ao seguinte: há um personagem, esse herói, que ele tem determinado poder, determinada capacidade, e em certo momento da história, ele se encontra com um inimigo que tem poder e força maior do que aquele herói. E essa é a grande crise da história. Porque finalmente, quando esse inimigo parece que vai destruir o herói, uma força, um poder, alguma coisa faz com que esse roteiro dê uma grande reviravolta e finalmente o herói, de maneira maravilhosa, consegue vencer o inimigo. É um padrão. Eu poderia citar uma diversidade de histórias de heróis que perpassam não só os filmes que nós conhecemos hoje, mas as histórias da humanidade. Porque há um anseio. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo que parece subjugar-nos, num mundo que parece oprimir-nos, e muitas vezes nós parecemos sem fôlego, e muitas vezes nós parecemos que seremos de fato derrotados, e a grande expectativa é que alguma coisa intervenha em nosso favor e nos dê a vitória. Mas isso não é por acaso. Essa expectativa, ela não é algo aleatório da nossa história, porque ela, de uma certa forma, se apresenta de algo muito profundo no nosso coração: o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, que se apresenta a nós por meio da graça maravilhosa de Deus, que entregou o seu Filho em nosso favor, realmente nos conta uma história que nós estamos acompanhando por meio das narrativas, ou melhor dizendo, da forma como o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola. E agora nós encontramos a grande vitória da graça. Em meio à explicação sobre o poder do Evangelho, sobre o poder da justificação e como Deus fez isso de forma tão grandiosa e tão maravilhosa, sendo nós pecadores, Ele nos amou. E, de fato, uma guerra desproporcional se apresenta a nós. Porque se nós olharmos para a história do Cordeiro de Deus, nós vamos contemplar uma história de um homem comum, andando pelas ruas de Jerusalém, sendo seguido por alguns outros discípulos, e sem qualquer explicação, nós vemos que esse homem começa a chamar a atenção das autoridades, odiado pelas autoridades, até que finalmente ele é levado à cruz e morre. Que história é essa? Que história de esperança pode ser alguém que morre? Senão que essa morte proporcionou para nós vida. E que isso nos é garantido, é claro, pela ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo.
É por isso, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo passa a nos descrever a relação entre Adão e Cristo, o contraste entre o primeiro homem, o primeiro Adão, e o segundo Adão, Jesus Cristo, e as suas obras, nós realmente somos levados a refletir sobre a nossa vida, a nossa conduta. Primeiramente porque, por causa de Adão, todos nós estamos sob condenação. Veja o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O raciocínio do apóstolo Paulo é desenvolvido a partir de uma compreensão daquilo que Adão fez e daquilo que Adão era. Adão foi colocado no jardim do Éden como não apenas um homem, mas como o representante de toda a humanidade, sendo ele, inclusive, toda a humanidade, naquele momento. Depois, com sua esposa Eva, os dois vivendo no jardim, até que o momento trágico da humanidade, onde a serpente engana Eva, e Eva leva o seu marido a tomar do fruto, daquilo que Deus havia dito que não fizessem, que Deus havia estabelecido que se vivessem segundo a sua vontade, segundo o relacionamento que Deus tinha estabelecido, eles teriam vida, mas se desobedecessem, certamente morreriam. E esse é o quadro. Porque o homem, portanto, se encontra diante de Deus em pecado e morte. E por causa de Adão, e em Adão, todos nós fomos levados ao pecado. Todos nós fomos levados à morte. E assim, toda a humanidade está sob o poder do pecado. Todos nós, da mais tenra infância à mais aguda senilidade, aos mais velhos, aos mais novos, todos nós somos pecadores. Todos indistintamente. A evidência, inclusive, é que morremos. O apóstolo Paulo mesmo nos fala que o salário do pecado é a morte. De modo que todos nós que somos mortais, somos pecadores. E somos pecadores exatamente por causa de Adão e do seu pecado. Por causa da desobediência de Adão, sendo o nosso representante federal. E aqui é uma linguagem teológica, mas para que nós possamos entender. Em Adão havia um pacto. Deus fez um pacto com Adão. Um pacto de vida. Um pacto em que se Adão estabelecesse a vontade de Deus, vivesse segundo a vontade de Deus, ele viveria eternamente. Mas não foi assim que aconteceu. Adão quebrou o pacto e todos nós somos quebradores do pacto. Todos nós, naturalmente, estamos diante de Deus como inimigos dele. E o texto nos fala que não só isso, mas todos pecaram. Nós não só somos pecadores por causa de Adão, mas todos nós quebramos a lei do Senhor no nosso dia a dia. Não há nenhum de nós que possa bater no peito e dizer: eu não tenho pecado. E esse quadro que o apóstolo Paulo nos lembra, coisa que ele já tratou do capítulo 1 ao capítulo 3, é um quadro para nos apresentar o poder da vitória da graça. E ele explica um pouco essa situação, porque se é o caso da lei do Senhor ter sido quebrada, como ela pode ter sido quebrada antes de Moisés? Por quê? Porque foi em Moisés que a lei foi dada. Os irmãos lembram disso?
Moisés recebeu as tábuas da lei. Se Moisés que recebeu as tábuas da lei, antes dele, como poderia haver pecado? E Paulo explica, havia, porque havia morte. O que Paulo está pressupondo, é claro, é a lei no coração dos homens, é a ordem que Deus havia dado desde a criação, e que fora quebrada pelos homens, contumazmente, de forma cada vez maior e mais terrível. E a morte reinou em Adão, em Moisés. Ela continuou a se mostrar poderosa. O inimigo da morte e do pecado, esses dois grandes inimigos da humanidade, ganharam força durante a história. Veja o versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ora, se houve morte, houve pecado, houve quebra da lei, mesmo antes da lei ter sido dada por Moisés, ou a Moisés. Mas Adão prefigurava alguém. E aqui Paulo já começa a nos dar quem é o nosso herói. Paulo começa a mostrar que diante da tragédia do pecado, diante da complexidade da nossa maldade e da nossa situação com Deus, onde todos nós somos inimigos, rebeldes de Deus, não queremos nos submeter à sua vontade. Adão prefigurava, apontava para outro homem, para outra pessoa. E é claro, o apóstolo Paulo está falando aqui de Jesus Cristo. Adão falhou, mas não Cristo. É por isso que a graça se manifestou. É por isso que há uma vitória da graça de Deus. Versículo 15 ao 19 nos fala dessa graça maravilhosa. Veja comigo. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que Paulo nos está dizendo aqui é que, veja, se nós estamos tragicamente condenados diante de Deus por causa de uma só ofensa, a saber, Adão tomando do fruto e comendo, a graça de Deus é muito mais poderosa, porque nós, sendo já condenados, continuamos a pecar. Não foi só Adão que pecou. Ali foi o pecado que nos condenou. Mas todos nós condenados continuamos a pecar, a desobedecer. E essa situação terrível é respondida pelo amor de Deus. É por isso que é pela graça. É por isso que é um dom gratuito, como diz Paulo. Muito maior do que aquela ofensa de Adão. Muito maior do que a própria condenação decorrente daquela ofensa. Veja o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Aqui nós nos deparamos com essa realidade maravilhosa do poder gracioso de Deus. Se o pecado é um inimigo tão terrível, se a morte é um inimigo tão poderoso, que os homens vivem atrás de soluções, de poções mágicas para atrasar a sua morte, para tentar aumentar, esticar a sua vida, mas não conseguem.
maravilha e que poder é manifesto pelo dom gratuito de Deus, de sua graça. Meus irmãos, isso é um escândalo. A graça de Deus é um escândalo, porque nenhum de nós merece, mas Ele nos amou. Nenhum de nós merece, mas Ele nos justificou, mesmo nós sendo pecadores, submetidos a ofensas terríveis, e agora justificados mediante a fé pela graça. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos falar de dois reinos distintos. O reino daqueles que vivem submetidos ao seu primeiro cabeça, Adão. E o reino daqueles que submetem ao segundo cabeça, Jesus. Se a morte, versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 17 é chave para compreender o resto do raciocínio do apóstolo Paulo. Ele está nos falando aqui de dois grandes reis. Reis que representam reinados. O primeiro rei é Adão, que representa o reinado da ofensa, do pecado, da rebeldia, da quebra da lei, da maldade, da corrupção. E sob esse reinado estão todos aqueles que nascem. Nós já nascemos nesse jugo. Nós já nascemos pertencentes com essa cidadania. Uma cidadania da perversidade, da maldade. Todos nós estamos nesse quadro. Mas há um outro reino. Há um outro reinado de um outro rei. O rei Jesus Cristo, de um reinado da abundante graça, que por meio de um dom, de um presente, recebem dela para reinar em vida e não morte com Jesus. O primeiro reino é um reino da morte, onde todos os homens estão destinados a se encontrar com a morte. E não só a morte física, mas a morte eterna, da separação do homem com Deus. Mas o dom gratuito de Deus é manifesto em Jesus Cristo, numa graça abundante, numa graça muito maior e muito mais poderosa, que nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, para reinar com Ele, não para a morte, mas para a vida. E esses, portanto, dois reinados estão postos diante de nós. Estão colocados para que possamos de fato considerar o poder da graça de Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo passa a nos mostrar a supremacia dessa graça, como ela é abundante, como ela é muito superior ao pecado. Veja o versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse contraste nos apresenta, finalmente, a obra maravilhosa de Cristo diante da obra de Adão. Em Adão, estamos condenados, julgados, pelo seu ato de injustiça. Em Cristo,
pelo seu ato de justiça, somos justificados para a vida. E observe que, diante desse argumento, Paulo precisava realmente mostrar que não há limites para a graça de Deus. E alguns terminam compreendendo de forma equivocada os versículos 18 e 19. Porque uma vez que ele fala que todos estão de condenação, também todos são justificados, alguns podem extrair do versículo 18 a ideia de um universalismo. O que significa isso? A ideia de que simplesmente, por causa do poder da graça de Deus, todos indistintamente serão salvos. Todos. Mas isso contradiria todo o resto da carta do apóstolo Paulo e todas as outras cartas do apóstolo Paulo. E contradiria, inclusive, o próprio versículo 17, porque o versículo 17 nos mostra que há sim aqueles que permanecem no estado de condenação e aqueles que recebem da abundante graça. Portanto, o versículo 18 e 19 deve ser lido a partir do versículo 17 e compreendido, portanto, que essa graça se manifesta a todos e sobre todos, no sentido em que não há um limite geográfico, racial, étnico. Especialmente porque o apóstolo Paulo está tratando sobre isso a hora toda. Está lidando com uma igreja mista entre judeus e gentios, e a todo momento ele precisa lembrar a essa igreja que para Deus não há distinção entre grego, entre romano, entre recifense, entre olindense, entre carioca, norueguês. Para Deus todos indistintamente são iguais. E por isso a graça de Deus se manifesta para todos. Não há um limite, como se nós pudéssemos dizer que a salvação em Cristo Jesus é exclusiva para os ocidentais, é exclusiva para os latino-americanos, é exclusiva para os europeus, é exclusiva. Não! Simplesmente não pode ser assim. Porque o poder da graça de Deus é manifesto em todos, indistintamente. Por causa do ato de justiça do Senhor Jesus Cristo. O ato de obediência do Senhor Jesus Cristo. Em Adão, realmente, nós somos levados ao pecado, à perversão, mas em Cristo, na obediência e na justiça de Cristo, nós somos justificados. Mas não há orgulho, perceba. Perceba que o apóstolo Paulo não mencionou em nenhum momento ato algum dos homens. Ele menciona simplesmente os atos de justiça de Jesus Cristo. E isso é o grande segredo para entendermos e compreendermos a graça. A vitória da graça se dá em nós tomarmos conhecimento daquele que venceu por nós, sendo nós completamente incapazes de lutarmos por nós mesmos. A ilustração é de uma batalha em que o nosso campeão, Jesus Cristo, luta por nós, e nós só podemos contemplar, e ele vence. O Cordeiro de Deus venceu, mas ele venceu por sua morte. O ato de justiça mencionado pelo apóstolo Paulo é a morte de Cristo na cruz. E aí está a grande contradição aparente que confunde a cabeça de muitos. Como que nós podemos estar aqui hoje adorando a um homem que morreu? Como nós podemos estar aqui hoje adorando alguém que foi levado à cruz e teve o seu corpo dilacerado, o seu sangue derramado e morreu? Somente quando nós compreendemos que aquela morte não era dele, era nossa.
aquela morte, aquela obediência a qual ele se submeteu, quando ainda no Getsemane ele disse: Senhor, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nesse momento, portanto, o Senhor Jesus Cristo estava nos dando o entendimento, a compreensão do ato que ele estava fazendo de obediência última, que nenhum de nós poderia fazer. E aqui compreenda a graça. É que a graça não exige de nenhum de nós atos de justiça para sermos servidos por ela, para recebermos dela. A graça de Deus é um ato de Deus, o qual nós não merecemos nada. Você não merece o amor de Deus. Você não merece a graça de Deus, mas Ele te amou. Mas Ele enviou o seu Filho para morrer em teu lugar, pela sua graça. O texto termina nos falando exatamente do problema da lei. Porque se em Adão a coisa estava feia, e com a lei? Piorou. A lei veio, versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou a morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Realmente, a lei denuncia nossos atos. A lei do Senhor é perfeita. E nós somos levados a considerar a nossa imperfeição, o nosso pecado. Se em Adão já estávamos condenados, a lei do Senhor pesa ainda mais sobre nossos ombros a nossa infidelidade e a nossa incapacidade. Mas a graça de Deus é maravilhosa, porque onde houve o aumento do pecado por causa da lei, muito mais a graça. Nós somos levados a considerar uma matemática que só cabe na mente de Deus. Quanto mais pecamos, mais Ele nos ama. Quanto mais pecamos, mais Ele derrama a nossa graça, a graça por nós. Isso é tão confuso, e eu quero já agora tirar falsas compreensões, que no versículo 1 do capítulo 6, objeto do nosso estudo do domingo que vem, ele já diz, mas espera aí, veja só, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele já responde, de modo nenhum. Porque realmente, diante do que ele disse, daria para entender isso. Ora, se quanto mais pecado, mais graça de Deus na nossa vida, vamos pecar. Vamos nos largar no pecado. E isso que confunde a mente de muitas pessoas a respeito do poder da graça. E que realmente faz com que muitos confundam graça com libertinagem. E não é isso que a graça deve nos levar a considerar. O poder da graça está em meu irmão e minha irmã, da forma como você veio hoje, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua história, Deus tem poder para perdoar os teus pecados. Deus tem poder para te transformar do mais vil pecador ao santo do Senhor. A graça de Deus é poderosa para limpar os teus pecados, o teu passado, colocar no mar do esquecimento. E como diz o reverendo Francisco, avô da minha esposa, Deus não pesca no mar do esquecimento.
a nossa história, a nossa maldade, a nossa corrupção, o nosso pecado é lançado por Deus no esquecimento, para que Ele nos trate, para que Ele se relacione conosco por meio da obra de Jesus Cristo. Não da nossa obra, mas da obra de Jesus Cristo. Ora, logo, não importa o que nós façamos, não importa como nós vamos viver a nossa vida, claro que importa. Mas não importa por que haveremos de ser salvos. Importa porque a graça salvadora transforma para que vivamos mediante a graça na vontade de Deus. Aí é a transformação. Aí nós já estamos falando desse poder transformador da graça de Deus, que faz com que um homem como o próprio apóstolo Paulo, perseguidor, assassino, inimigo de Jesus Cristo, seja transformado e torne-se proclamador da sua palavra. Torne-se perseguido por amor a Cristo, para viver e morrer no nome do Senhor. Meus irmãos, é fato e não há quem possa negar. Todos somos pecadores. Todos. De fato, todos nós estamos diante de Deus mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente separados de Deus, condenados. Mas o servo sofredor, aquele que foi enviado por Deus Pai, o nosso herói, que veio como um frágil bebê, que cresceu numa simples família na região da Judéia, e que foi levado à cruz por soldados romanos, traído pelos seus, julgado injustamente, um homem inocente levado à condenação. Esse, o fraco servo de Deus, venceu a morte. Nós somos levados a considerar a nossa fraqueza, a nossa pequenez. E esse é o melhor filme de ação de todos os tempos. A graça vence o pecado. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há, da graça de Deus, nenhum homem, nenhum de vocês que está aqui hoje, que não possa ser transformado pelo poder da graça de Deus hoje. Por isso que todos aqueles que estão em Cristo vencem. Todos aqueles que estão em Cristo reinam em vida. Qual é a vida que você quer tomar hoje na sua existência? Você quer continuar nos caminhos do reinado, da condenação e da morte? Ou você quer a vida em Jesus Cristo? Está posto diante de você dois reinos. E o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos chama a viver no seu reino, no reino da graça. E não importa a sua história, não importa o que você viveu até hoje, Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para te libertar, Deus é poderoso para te perdoar, para que você não mais esteja indo para o caminho da morte, mas o caminho da vida.
qual caminho você vai seguir. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e suplicamos que o Teu Espírito Santo fale e penetre os nossos corações diante, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho. É o reino da vida que o Senhor entregou por Jesus Cristo, pela graça maravilhosa. Não há nada que possamos fazer, não há nada, Senhor, que possamos Te entregar, não há nada, Senhor, que possamos dizer que compre essa salvação, que possa servir como troca para essa vida. Mas é o Teu Espírito Santo que atinge-nos. Por isso, Senhor, eu oro a Ti. Fere nosso coração. Que possamos ter os nossos olhos abertos e a Tua graça, ó Deus, ser contemplada por nós diante da abundância do nosso pecado, a superabundância da Tua graça. Fala, Senhor, aos corações nessa noite. Constrange-nos e nos faz responder à Tua graça, à Tua vitória. A Tua vitória em Cristo Jesus, para que nele também sejamos vencedores. Faz-nos contemplar. Em nome de Jesus. Amém.